A marca Gillette lançou a sua nova campanha, We Believe the Best Man Can Be. Em poucas horas, o anúncio dominou as redes sociais com citações até de retaliação à marca. Para quem não assistiu, o comercial de quase 2 minutos procura promover um tipo de masculinidade positiva, com um discurso de desconstrução dos estereótipos que rodeiam os homens. Ao mesmo tempo que aborda causas sociais em evidência nos últimos anos, como o movimento Me Too, o conceito de masculinidade tóxica e assédio sexual. É sempre importante lermos o momento sociocultural em que o comercial está atrelado. O que o público espera das marcas hoje em dia? Um simples reposicionamento da marca é suficiente para agradar esta audiência? Por que tanta repercussão negativa? Para abordarmos este assunto, recebo hoje em nosso estúdio a publicitária e administradora do Grupo Brasileiros em Marketing no Canadá, Silva Oshiro. Bem-vinda à Fox Português e muito obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar então conhecendo quais foram as suas reações, né? Quais foram as suas considerações quando você assistiu esse anúncio que foi lançado essa semana. Bom, primeiramente, é engraçado falar que eu tive contato primeiro com a repercussão da campanha do que pela campanha em si. O que eu achei extremamente interessante e positivo em termos de um feito publicitário hoje em dia, porque não é mais muito comum que a gente tenha campanhas que estejam realmente na boca do povo, como a gente tinha alguns anos atrás. E a partir do momento que eu assisti ao comercial, em termos de publicidade, pelo feito deles e até mesmo pela questão dos valores sociais que ela agrega e vai ao encontro dos meus próprios valores sociais, eu gostei bastante da campanha, porque ela acaba tocando uma questão que até hoje ela não tem sido muito tocada. Às vezes, quando você está falando de questões sociais dentro da publicidade, dentro da comunicação, você tem sempre alguns tipos de tabus, mas quando você está lidando com algum tipo de minoria, são menos pessoas que elas vão acabar fazendo a repercussão desse evento. Nesse caso, você está lidando com basicamente metade da população. Não porque metade da população tem esse tipo de comportamento, mas metade da população basicamente são homens. E você vê a audácia de uma marca hoje em dia, num momento em que todas as marcas e todas as grandes empresas estão buscando o mais seguro possível, e você vê alguém inovando dessa maneira, usando uma questão social que está latente no momento, eu achei muito interessante. Eu achei extremamente positivo, independente da repercussão também negativa que a marca está atingindo nesse momento. E por que teve toda essa repercussão negativa? E também, quem são os autores dessa repercussão negativa? Parece que tem um padrão aí. Eu acho que assim, quando você fala, por exemplo, dessas campanhas sociais, que nem, acho que o principal exemplo seria aquela campanha Dove em favor da beleza real que a gente teve há basicamente uma década atrás. Foi uma disrupção no momento, porque você estava falando sempre de mulheres que têm que seguir um padrão da sociedade, um padrão de beleza, um padrão de comportamento. E de repente você colocou mulheres que elas tinham coragem de mostrar quem eram elas mesmas sem a maquiagem, com os seus corpos no seu modo real, digamos assim. Só que naquele momento, a questão que a gente estava abordando era a questão da vítima. E hoje, essa questão abordada nesse comercial especificamente, nessa campanha, é do agressor. Então, assim, na vítima, você tinha os haters, você tinha as pessoas que iam contra a campanha e que acabavam ofendendo as pessoas que estavam por trás dela. Mas, no geral, você tinha uma solidariedade muito grande, você tinha um nível de empatia maior, porque eram outras mulheres tentando ajudar outras mulheres em relação à superação desses conflitos pessoais. No caso dessa campanha da Gillette, o que acontece? Você está falando sobre a agressividade, você está falando sobre os agressores. Então, como eu falei anteriormente, não significa que todos os homens tenham essa masculinidade tóxica, mas é uma coisa muito mais inerente à sociedade do que a gente imagina. E você vê, por exemplo, quando a gente fala sobre machismo, sobre essa questão de gêneros, etc. Se existe uma ofensa racial, por exemplo, quase todas as pessoas dentro daquele grupo étnico vão falar: eu já sofri preconceito. Mas quando você fala de machismo e de diferença entre gêneros, nem todas as mulheres vão falar que elas já foram vítimas de machismo.
E nem todos os homens vão admitir que eles já se utilizaram de machismo em algum momento, porque é uma coisa que está tão intrínseca dentro da nossa sociedade, que é tão estrutural. Nem percebe. Exato, porque é muito estrutural. É uma coisa que tem vindo dentro da nossa sociedade durante muito tempo. E é algo que vai acabar atingindo as pessoas dessa maneira e talvez vai ter repercussão negativa. Agora, falando um pouquinho da tradição da Gillette, que foi sempre uma marca que exaltou essa masculinidade, também exaltou, né, padrões de comportamento para as mulheres, quando eles introduziram as lâminas para as mulheres. É uma campanha oportunista ou são reais mudanças que a empresa está buscando aplicar? E se for, quais mudanças seriam fatos que a gente comprova que ela está realmente pondo em prática o que ela está vendendo? Eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte: quando você está falando em publicidade, você está falando em marketing, seria muita ingenuidade a gente falar que é simplesmente uma questão social, que é uma campanha totalmente focando no bem-estar das pessoas. Não, é óbvio que a empresa ela está visando lucro, toda empresa visa lucro, todos nós precisamos ainda do recurso monetário para viver. E se você olhar antigas propagandas da Gillette, ela também estava enfatizando a masculinidade e aquele estereótipo de que um homem é extremamente alfa, aquele macho alfa, e que ele vai usar a Gillette e que ele vai atrair todas as mulheres. Sim. Porque ele é o grande garanhão do pedaço. Mas o fato é que hoje em dia você percebe que as marcas elas vão ter que mudar, elas vão ter que evoluir. E não é uma questão simplesmente de fazer isso da boca para fora ou de usar isso como uma questão de um golpe publicitário, entende? Mas é uma questão que a sociedade ela está evoluindo e a publicidade, ao mesmo tempo que ela reflete a mudança da sociedade, mas ela também, por outro lado, ela também pode ser um grande fator gerador dessa mudança. Ela tem o poder disso. Agora, rapidinho, nos nossos últimos minutinhos aqui, o público, a audiência agora, ela já exige que as marcas tenham um posicionamento, que elas tenham um entendimento, uma responsabilidade social. Isso é diferente do que era no passado? Com certeza, porque hoje com a internet as empresas estão extremamente mais expostas e mais vulneráveis. Você não pode simplesmente ter um discurso ali e falar que você prega aquele discurso, mas você não fazer isso nos bastidores. Então, assim, acho que uma campanha publicitária pode ser um ótimo ponto de entrada, um ponto de partida, mas não significa que a empresa não tem que cuidar sobre o que está acontecendo nos bastidores. Hoje você tem ferramentas como o Glassdoor, que avalia a empresa pelo ponto de vista dos funcionários, você tem mídias sociais, você tem uma exposição muito maior. Então, basicamente, você tem que, enquanto empresa, entender que se você prega algo, você tem que começar a praticar dentro de casa também. E você é uma das administradoras de um grupo de brasileiros em marketing aqui no Canadá todo, mas tem grupos que se encontram aqui em Toronto. Fala um pouquinho sobre essa experiência. É bem bacana porque quando eu cheguei aqui em 2015, eu não encontrava ninguém da área de publicidade especificamente para eu conversar. Porque o que acontece? A publicidade ela usa muitos termos em inglês, muitos termos técnicos, mas que no Brasil eles são utilizados de uma maneira diferente do que aqui. E isso pode causar uma confusão muito grande na vida de um profissional que acabou de chegar. E eu tive uma tentativa inicial de fazer o grupo no começo, mas depois foi por iniciativa da Cíntia, que é uma das outras administradoras do grupo, que ela iniciou novamente isso, e hoje a gente também estamos em 4 pessoas administrando, eu, a Cíntia, a Fabiana e a Marcélia. E nós temos mais de 170 pessoas no grupo. Uau. E mais algumas pessoas que elas não estão dentro do grupo online, mas que eventualmente elas vêm para os eventos. E a gente tem a intenção de, para os próximos meses, a gente formar uma coisa um pouco mais sustentada para que a gente possa ajudar os profissionais brasileiros de marketing e de comunicação e todas as áreas correlatas a se adaptarem melhor e a conseguirem encontrar o seu lugar dentro do mercado de trabalho canadense. Maravilha! Então, rapidinho, quem quiser encontrar vocês, como é que faz? Eu acho que a gente pode entrar em contato, a gente pode passar o contato do nosso grupo do Facebook, inicialmente, e as pessoas elas podem preencher um formulário que existe lá dentro, e elas podem mandar isso pra gente avalia as pessoas que estão, porque hoje a gente só aceita membros que já estão aqui no Canadá e estudam ou trabalham na área. Então, é Brasileiros em Marketing no Canadá, o grupo do Facebook.
brasileiros em marketing e comunicação. Ótimo. Então tá bom, muito obrigada por compartilhar a sua análise, falar um pouquinho do grupo e a gente continua acompanhando a repercussão dessa notícia. Muito obrigada. E você já sabe, se você quiser falar comigo, mande um e-mail para camila.garcia@omnitv.rogers.com. Nós ficamos com um rápido intervalo, já voltamos. Até já.